Na abertura da sua autobiografia, Bertrand Russell escreve: 3 paixões marcaram minha existência: o desejo do amor, a busca da verdade e uma lancinante compaixão pelo sofrimento humano. São palavras que integram o conteúdo de qualquer obra de arte. Amor, verdade, piedade. Francesco Rosi. A máquina a vapor vai operar uma revolução nas relações humanas com a aceleração do capitalismo. As revoltas camponesas do século XIX jogarão parte dos camponeses nos braços da revolução, e outra parte vai sonhar em fazer a América. Capitalismo e socialismo são irmãos siameses do mesmo movimento histórico. O primeiro movimento da criação da América foi a marcha para o oeste, ocupar e civilizar o território. Os índios, os peles vermelhas, já estavam lá, mas não eram considerados civilizados. A civilização foi construída sobre cemitérios Sioux, Cheyennes e Dakotas. A América começou com a chegada dos Pilgrims, né? Os peregrinos, que saíram da Inglaterra em busca de um lugar onde pudessem, teoricamente, professar a liberdade religiosa. Era mentira! Esses caras que saíram dos Estados Unidos, eles eram da Inglaterra, eles eram tão sectários, eles eram tão ensandecidos na sua religiosidade xiita, que eles vieram para a América para ter um lugar onde eles pudessem perseguir os outros. Essa é a origem, a verdadeira origem da América. São esses pilgrims, que eram os perseguidores, que eram os fanáticos religiosos, que não merecem respeito, né? Diz o Gore Vidal, com o que, aliás, eu evidentemente concordo. O segundo movimento foi formar cidades, trazendo os imigrantes para povoar o território. Logo na entrada do porto de Nova York, ponto de chegada dos imigrantes, vão construir o primeiro símbolo americano, a Estátua da Liberdade. Quem vem de fora é recebido por seu maior mito. Nem tudo são flores para os imigrantes. Muitos enfrentam discriminação na América Profunda. Nos anos 20, Sacco e Vanzetti, 2 italianos anarquistas, vão para a cadeira elétrica acusados de latrocínio. Provas muito frágeis. Na dúvida, são eletrocutados. Do sonho de fazer a América, da fé na riqueza, nas lutas sociais, neste caldeirão chamado América, nasce um sistema complexo, um povo com valores capitalistas entranhados até a alma, convivendo com a ideia da liberdade como uma conquista histórica, onde todos querem ser livres, ninguém igual. America is many things to many people. To a 17-year-old kid, it's the malt shop on the corner. To Grandpa, it's the front porch in the cool of the evening. To Mother and her family, it's church on Sunday morning. And to Dad, it's his favorite relaxation. It's the Cracker Barrel philosophers in Crabtree Corners. And it's the tycoons in Wall Street. It's all races, creeds, and religions. It's freedom to work at the job you like. Freedom of speech and to peaceably assemble. Freedom to own property. Security from unlawful search or seizure. Where's your warrant, Flatfoot? The right to a speedy and public trial. Protection against cruel punishments and excessive fines. The right to vote. And to worship God in your own way. It is these freedoms that have made America strong. Originally, what utopia meant was, this is a very wonderful plan, but it's actually not going to happen. The original implication of utopia was it was a kind of useful dream.
We know it isn't actually going to happen, but it makes us think, perhaps, and it makes us reflect. In that sense, I think that utopian thinking is still absolutely valid. I think it's very important to be able to construct models of criticism of the society, how you could make things better, what arrangements could be changed. Os Estados Unidos saem da Segunda Guerra como os novos donos do mundo. A reserva de divisas norte-americana é superior à soma dos valores acumulados pelos 6 países mais ricos do planeta. 1941, eu acho. E naquela época os Estados Unidos representavam muitas coisas, né? Por exemplo, nós estávamos na época da Segunda Guerra Mundial, né? O fascismo crescendo na Europa, né? Aqui no Brasil, o Estado Novo, né? Que era um Estado filofascista também, né? Na época. Então o pai aceitou esse convite do Departamento de Estado americano para visitar os Estados Unidos, mas foi sozinho. Da primeira vez ele foi sozinho. Aí na segunda vez convidaram ele para lecionar na Universidade da Califórnia. Aí ele levou a família toda. Eu tinha 6 para 7 anos e o pai lecionando, e voltamos em 1945, que coincidiu, em primeiro lugar, com o fim da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Eu me lembro que nós estávamos a caminho de Nova York para pegar um navio para voltar para o Brasil, quando lançaram as bombas atômicas, né, em Hiroshima e Nagasaki. Em seguida, o Japão se rendeu, acabou a guerra. Eu me lembro de nós em Nova York, esperando para embarcar no navio que nos traria de volta, e quando acabou a guerra, né, então aquela ebulição toda em Nova York, o pessoal festejando, né? E hoje, quando eu vejo fotografias daquele tempo, daqueles dias, né, o pessoal festejando na rua e se beijando na rua, e eu me dou conta que eu estava aí perto. Se bem que eu tenho uma lembrança desses anos de 43 a 45, que eu chegando lá e naquele clima de guerra, né, muito filme de guerra, muita propaganda de guerra, eu comecei, meus brinquedos e tal, os brinquedos solitários, a matar japonês e alemão à torta direito, né? Cheguei até a ficar um ponto de citação com a guerra, que eles tiveram que me levar um médico. Então, porque eu estava matando japonês e alemão demais, né? Quer dizer que eu era precocemente um neurótico de guerra, né? Já fui um neurótico de guerra mirim. At the end of the Second World War, the United States had literally half the world's wealth. There's never been anything like that in history. Furthermore, it had a position of security that's unchallenged. It controlled the whole hemisphere. It had driven its enemies out of the Western Hemisphere. Remember, its enemies were Britain and France, not Germany and Japan. And they were driven out of the Western Hemisphere after the Second World War. The U.S. was finally able to implement the Monroe Doctrine, essentially take over the Western Hemisphere, controlled both oceans, controlled the other sides of both oceans, controlled the world's major energy resources, and it's just a position of overwhelming power. O Plano Marshall recupera os países destruídos durante a guerra. O cuidado em ajudar na recuperação da Europa e do Japão não será o mesmo com o Vietnã anos depois. O culto ao automóvel está presente em todo filme americano, né? Não tem filme americano que não tenha o automóvel como símbolo importante cultural e econômico, né? Então eu acho que essa relação entre a cultura do capitalismo e a cultura, né, é muito grande, assim como a cultura da igreja, né? Então, se você vê por que deu certo a ética protestante nos Estados Unidos, em grande parte é porque a ética protestante e o capitalismo, como Max Weber ensina, tem tudo a ver uma com a outra, praticamente uma justifica a outra. Então você tem a religião, você tem a cultura e você tem o sistema econômico, todos mais ou menos alinhados, caminhando juntos. Por exemplo, se vê como é diferente o brasileiro do americano. Uma técnica de venda em jornais, que é muito bem sucedida nos Estados Unidos, nunca deu certo no Brasil,
cupom de desconto. Jornais americanos vêm com encartes, e esses encartes são: leve isso ao supermercado e ganhe 10 centavos quando você comprar o sabão em pó. Os americanos recortam isso e levam para o supermercado pilhas desses cupons. Eu nunca recortei nenhum. Nunca me passou pela cabeça eu levar um cupom para o supermercado, nem eu, nem minha mulher, nem nenhum brasileiro que eu conheci que morasse nos Estados Unidos. É uma diferença de cultura profunda, não é? Quando eu voltava para casa e via os meninos vizinhos de 7 anos vendendo limonada, que nem eu via no gibi da Luluzinha, você vê o sentido da coisa do capitalismo ali presente. 7 anos de idade, eles fazem limonada e vão vender para ganhar um dinheirinho. Então, essa coisa toda de que o dinheiro é importante está desde que a criança nasce. E não está na gente, nós não fazemos isso. Então, eu comecei a ver valores na sociedade americana que eu não via antes. Eu via a moça que fazia faxina na minha casa comendo no mesmo restaurante que eu, comentando os mesmos filmes que eu via. E eu comecei a ver que, de alguma forma, aquilo era, de fato, uma democracia social também, com muitos defeitos, com muitas coisas a serem aperfeiçoadas, mas era uma democracia social, além de política. A coisa que eu acho que mais interessante do American Way of Life, que eu me lembro, que teve também uma influência grande na minha vida, assim, era uma revista que meu pai comprava sempre, que era a Mecânica Popular. Meu pai era um cara que tinha, como os americanos costumam ter, uma pequena oficina na garagem. Eu acho que é toda a revolução industrial, a revolução técnica, etc., americana tem muito a ver com essa garagem, sabe? O cara tá pensando uma coisa qualquer para solucionar um problema qualquer da vida normal e tal. Ele vai para a garagem, experimenta e tal, cria um protótipo. Então, quando chega já no final do século XIX, os Estados Unidos é o lugar onde tem o maior número de patentes registradas no mundo. E eu via a Mecânica Popular, que mostrava como é que consertava telhado, como é que construía um carro de não sei o quê, como é que fazia uma roda gigante para crianças no jardim. Entendeu? Eu chegava, pai, faz aquela roda gigante lá! Eu achava... Com aquela revista, vinha uma sensação de que tudo era possível, saca? Mas não era tudo possível assim, tipo, eu vou comprar o negócio. Era possível se você resolvesse fazer. Working together to produce an ever greater abundance of material and spiritual values for all. That is the secret of American prosperity. Na guerra ideológica, Marshall McLuhan diz que para derrotar os soviéticos bastaria distribuir catálogos das lojas Sears em Moscou. Eu acho que os anos 50 a influência americana é gigantesca, né? É todo o American Way of Life sendo absorvido, né? Você se ligando nas aventuras, no cinema, nos quadrinhos, no design, né? O Milor Fernandes que conta a emoção dele a primeira vez que viu que pegou um lápis número 1, né? Que tinha aquela linha suave, que ele nem sabia que seria possível, né? Um lápis fazer uma linha daquele tipo, né? Eu acho que a minha emoção parecida com essa foi a primeira vez que eu vi história em quadrinho a cores, né? Eu conheci aqui no Brasil o gibi e revista História em Quadrinhos em preto e branco, né? Não se usava a cor. Então, a primeira vez que eu peguei numa revista de quadrinhos a cores, né? Achei aquilo uma maravilha, né? E aquele fascínio que os Estados Unidos tinham sobre toda uma geração, né? E então, eu me lembro disso, dessa primeira impressão da chegada dos Estados Unidos, indo para a terra do cinema, né? E com todas essas maravilhas, né? Inclusive história em quadrinho a cores. Além do Disney, Luluzinha, Bolinha, né? Papai Sabe Tudo, Perdidos no Espaço, todas as séries de TV e os heróis dos gibis, né? Eu acho que isso é interessante, porque eu acho que os americanos conseguiram transformar a sua ideologia em imagens consumíveis.
E eu acho que é uma das poucas culturas, das poucas civilizações que conseguiram fazer isso. Eles transformaram valores, ideologias em símbolos muito imagéticos, né, que são facilmente vendíveis, são facilmente colocados no mercado e que se espalharam pelo mundo, né? Eu sempre digo que eu sou o maior americanófilo que eu conheço, porque todas as minhas referências culturais, né, a partir de criança, né, são os Estados Unidos ou a língua inglesa, né? Eu comecei pelos quadrinhos, depois passei para livros de aventura e tudo mais, sempre em inglês, né? Lendo em inglês. Depois os autores ingleses também, além dos americanos, né? Então eu acho que essa ligação com a cultura americana é uma coisa que vem desde daquela primeira viagem, né? Quando eu era garoto, e que perdura até hoje, né? É claro que a relação da gente com os Estados Unidos mudou com o tempo, né? Não é mais aquele fascínio que a gente tinha em criança, né? Os Estados Unidos era a civilização urbana, né? Que a gente não conhecia aqui no Brasil, e com tudo que isso envolvia, né? Cinema, música e tudo mais. Década de 50, você está ali no apogeu do pós-guerra, Estados Unidos, único país desenvolvido, com grande capacidade de produção e de consumo, e é o auge da vitória, e ao mesmo tempo o combate com a União Soviética na Guerra Fria. Here's the answer to your problems, Dr. Utopia's sensational new discovery, ISM. ISM will cure any ailment of the body politic. It's terrific. It's tremendous. And now then, because we are introducing this amazing item for the first time in this country, it isn't going to cost you 1 cent. All you have to do is sign this little scrap of paper, and you get your bottle absolutely free. I hereby turn over to ISM Incorporated everything I have, including my freedom and the freedom of my children and my children's children, in return for which said ISM promises to take care of me forever. Before signing up, you boys ought to try a little taste of Dr. ISM's formula to see what you'd get in exchange for your freedom. Go ahead, try it. You can't do this to me! I'll strike! The state forbids strikes. Wait till the Union hears about this! Ah, yes, the Union. Welcome to our ranks, number 1313. I'll take this case to the Supreme Court. The state is the Supreme Court. Our decision is as follows. No more private property. No more you. The farm vote will put a stop to this. Farmers don't vote anymore. What'll they do for seed next year? You won't have to worry about next year. The state will do your planning from now on. We must fight to regain our freedom, or everything is lost. Everything! Everything is fine. 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 When anybody preaches disunity, tries to pit one of us against the other through class warfare, race hatred, or religious intolerance, you know that person seeks to rob us of our freedom and destroy our very lives. And we know what to do about it. And now, gentlemen, no violence, please. And don't throw those bottles. Don't throw those bottles! No! A partir da Segunda Guerra Mundial, o complexo industrial militar vai dominar a economia americana. A economia vai se nutrir da produção de armas e os Estados Unidos precisam inventar guerras periodicamente. Bem-vindo à Guerra da Coreia, que oporá russos e chineses versus americanos. Depois teremos a invasão da Guatemala, Vietnã, Cuba, São Domingos, até chegar às guerras do Iraque. Em 1953, fomos de novo para os Estados Unidos. O pai foi
dirigi o departamento cultural da Organização dos Estados Americanos. E aí eu decidi, como eu estava indo para a terra do jazz, né? E eu gostava muito de jazz, eu ia aprender a tocar instrumento. Aí procurei um curso de música lá para poder tocar o trompete, que era o que tocava o meu ídolo, Louis Armstrong, na época, né? Mas eles não tinham trompete para emprestar no curso que eu fui, e aí tinha um saxofone para emprestar. Então eu resolvi que eu não ia mais ser o Louis Armstrong, mas ia ser um Charlie Parker. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. No primeiro ano do high school, nós tínhamos uma vez por semana treinamento militar. Eu ia para a escola de uniforme militar, a gente fazia ordem unida, aprendia a manejar o rifle, a desmontar o rifle, a montar o rifle. Isso eu acho que eu sei fazer até hoje. Quer dizer que se o exército americano precisar de mim, eu estou treinado. Se quiserem invadir o Irã, eu estou lá. When you see a Hollywood movie taking place in a communist country, the sun is never shining in a communist country. It's always gray, it's always cold, you always have this snow, people having these heavy gray coats. They look gray, they never smile. They are villains, criminals, gangsters, spies. There's no joy. Nobody ever feels any kind of joy. So these films just neglect that, of course, in every socialist country, people fell in love. Kids loving their parents, parents loving their kids. The beautiful moment of the first kiss, you fell in love, you get married, you get kids, all this stuff, what's part of your private life. And these are very strong memories, and these memories are very important for each person. And you can't take this away from people just by telling them, sorry, but you lived under wrong circumstances. The system you were living in was not a good system. So your memories are not worth. O pânico como ideologia. Gesto inútil diante de uma bomba atômica, mas essencialmente pedagógico do ponto de vista ideológico. Ódio e medo dos russos. Now, you and I don't have shells to crawl into like Bert the Turtle, so we have to cover up in our own way. First, you duck, and then you cover. And very tightly, you cover the back of your neck and your face. It's a bomb. Duck and cover. Now tell me right out loud, what are you supposed to do when you see the flash? Pegamos outra fase interessante nos Estados Unidos, que foi a fase da Guerra Fria, né? Macartismo, né? As primeiras manifestações pelos direitos civis dos negros e tal, né? Quer dizer que foram outros 4 anos interessantes. A era macartista, onde a caça às bruxas durante a Guerra Fria combateu suspeitos de colaborar com os soviéticos, perseguiu artistas, escritores e dramaturgos acusados de atividades anti-americanas. Condenou à prisão 10 grandes roteiristas de Hollywood. E ceifou a vida do jovem casal Rosenberg, assassinados, eletrocutados na cadeira elétrica, acusados de colaborarem com os russos na produção da bomba atômica. Aquilo também foi muito marcante, né? Tinha gente, quando eles foram executados, tinha gente do lado de fora da cadeia para festejar a morte dele, né? Outros protestando. Aquilo foi uma coisa bastante marcante, né? Não, a gente sabia, enfim, notava o clima que estava, né, daquelas pessoas se apresentando naquela comissão como é que era, atividades anti-americanas, uma coisa assim, né, que não era nem o McCarthy ainda, era outro cara. Depois é que o McCarthy começou a se destacar, né, e acabou dando o nome à era, né, do macartismo, então. E também a gente acompanhava a reação a isso, né, ao macartismo, por exemplo. Teve aquele famoso programa de televisão do Edward Murrow, né, Edward R. Murrow, que fez um programa contra o McCarthy, né,
programa muito, muito bom e tal. Tiveram direito ao McCarthy para responder ao programa, e foi um debate. Então, quer dizer que havia a reação também ao macartismo, né? A era Kennedy inaugura um novo estilo de governar. O governo Kennedy incentiva a integração dos negros e a luta pelos direitos civis da sociedade. Envia também assessores militares para o Vietnã. Chegar à Lua ou Marte, o desafio não era apenas tornar realidade as aventuras dos heróis das histórias em quadrinhos. Flash Gordon, por exemplo, é em carne e osso. Com a corrida espacial, o confronto ideológico vai para o espaço. Em tempos de armas nucleares, quem dominasse os céus dominaria a Terra. A imagem do cosmonauta, os russos chamavam assim os astronautas, Yuri Gagarin apavorou os americanos. A corrida espacial revelou o medo que os americanos tinham de uma possível supremacia soviética. E o mundo entrou numa louca corrida onde homens e ratos foram projetados rumo ao cosmos. Kennedy não era tão progressista quanto sua imagem de jovem líder aparentava, nem tão conservador como a direita queria. Como nos Estados Unidos tudo se resolve à bala, o jovem presidente Kennedy foi assassinado no Texas em 1963. Incomodava.